Ô, doutor Márcio, eu queria aproveitar essa sua informação justamente para tratar dessa outra questão que você acabou de falar. Quer dizer, a vacina tem 50% de eficácia, agora, ela também protege as outras pessoas contra consequências mais nefastas da doença, não é isso? Sim, são várias coisas. Primeiro, ela te protege, você tem metade da chance. Quem não tomar vacina tem 2 vezes mais chance de pegar. Tem 5 vezes mais chance de pegar a ponto de precisar ir no médico e uma chance muito maior de complicar e de morrer. Então, tomar a vacina cai para metade sua chance de pegar, para 1/5 sua chance de precisar de médico e para mais ainda do que isso, a proporção de você ter alguma complicação mais grave. E além disso, por diminuir a carga viral, a gente imagina, isso ainda não é uma certeza, que vai diminuir a sua chance de transmitir para as outras pessoas também. Então, quebra em parte a cadeia de transmissão. Então, os efeitos positivos, eles são multiplicativos, porque se eu não pego, eu não passo, se eu não passo, a próxima pessoa não pega, isso não continua. Que é da onde vem a ideia do efeito de rebanho. A gente quebra a cadeia de transmissão usando a vacina, pelo menos parcialmente. Quanto mais efetiva a vacina, mais completo esse efeito de bloqueio. Então, é multiplicativo o efeito protetor da vacina. Doutor Márcio, por favor, eu vou falar metaforicamente. A gente sabe que a farinha que se usa para fazer o bolo chamado vacina é conhecida como IFA. E agora nós tivemos essa informação que a China não tem mais IFA para mandar para o Brasil. O que falta para o Brasil desenvolver esse IFA e não depender mais da China? Então, é uma coisa complicada. Eu falei desde o começo que o que a gente precisava fazer era fazer o maior número de acordos com o maior número de marcas e de empresas que estão desenvolvendo vacinas para o maior número de pessoas por mais rápido possível. A gente ia ter feito acordo com todas, com tudo que fosse oferecido. Se por acaso não funcionasse, a gente não iria comprar. Porque não vai ter para todo mundo. Não é má fé da China ou da Índia. Tem muito mais gente querendo vacina do que vacina disponível. Até equilibrar o mercado, esse problema vai ser recorrente. E a transferência de tecnologia depende de acordo burocrático, depende de uma parte de legalidade dos papéis e de uma transferência de tecnologia para a gente aprender a fazer, que a gente não sabe fazer. Mesmo que a gente tenha os componentes químicos ou a parte, vamos dizer, toda a estrutura para desenvolver, a gente não tem, vamos dizer, toda a receita do bolo e tudo como é feito para desenvolver. No momento, a gente consegue, do princípio ativo, transformar isso na vacina completa, envasar e tudo. Para o restante, depende de uma transferência de tecnologia. E assim, eu não sou especialista da parte técnica para te dizer todo o processo que precisa ser feito para isso. Mas, no momento, a gente não detém a tecnologia / insumos necessários para conseguir produzir. O que falta exatamente, eu não sei te dizer qual é a parte que falta vir da China ou qual é a parte do acordo. Mas me parece que, da forma como foi acordado com o Butantan, é uma coisa que para os próximos meses a gente teria, assim como da vacina da AstraZeneca, também a Fiocruz teria nos próximos meses, mas não é uma coisa para agora. Doutor Márcio, então, pelo que o senhor está falando, a gente tem que ser um pouco mais realista e entender que essa questão da vacinação, para chegar a 100% da população, 100% da população que queira ser vacinada, claro, é uma questão, então, de um prazo muito maior do que a gente poderia imaginar, né? Assim, muita gente imaginando que o último trimestre a gente fosse resolver isso no último trimestre desse ano, mas pelo jeito a gente vai avançar aí no ano que vem, não é isso? Eu acho muito complicado dar datas com toda essa dinâmica de produção, de distribuição, de materiais, inclusive insumos para aplicação da vacina. É uma coisa um pouco mais complicada. E se a gente pensar, vamos imaginar que 80% da população queira, vamos imaginar que tem 200 milhões de brasileiros. É um pouquinho mais, vamos arredondar por aí. São 160 milhões de pessoas para vacinar. Vamos dizer que não tem alguns mais jovens, assim, são 150. 150 milhões de pessoas para 2 doses, são 300 milhões de doses de vacina. Hoje a gente tem 6, vai ter mais 4 em breve. Dá para vacinar 5 milhões de pessoas. Faltam 290 milhões de doses. Mesmo que a gente acredite que o Butantan vai chegar um dia a produzir 1 milhão de doses por dia e que a Fiocruz vai fazer mais metade disso. A gente, para produzir esses quase 300 milhões, a gente levaria, se fosse dessas duas fontes, 1,5 milhão por dia. Para fazer esses 300 milhões, são 150 dias de produção full, sem parar,
tendo tudo pronto. Como a gente não vai ter tudo pronto, não vai começar amanhã e não vai atingir a capacidade máxima de uma vez, a gente vai levar mais de 6 meses para produzir essas doses, com certeza. E tem mais os entraves de que o insumo ainda não chegou, que a Fiocruz só espera em março, que mesmo o Butantan não espera receber toda a tecnologia para produzir agora, que no começo começa mais devagar até ajustar a linha de produção. Eu acho que para a gente ter a vacina para este número de pessoas até o final do ano, me parece muito desafiador. Eu nunca digo que é impossível para esse tipo de prazo, mas eu acho muito desafiador e talvez um pouco improvável. Eu trabalharia com o prazo de que uma parte da população que quer se vacinar vai sim ficar para o próximo ano, salvo que muitas outras vacinas apareçam no mercado e que a compra seja muito facilitada, que no momento não parece a dinâmica mais provável. Então não é impossível, mas acho cada vez mais improvável que a gente vai trabalhar com o prazo de todo mundo para esse ano. Como é que o senhor vê o trabalho realizado pelo Ministério da Saúde, hein, doutor Márcio? Como é que o senhor está vendo o Pazuello? Qual a sua opinião? Eu não gosto de formalmente me manifestar em coisas políticas, mas eu acho que do ponto de vista técnico a gente tem problemas. A gente tem problemas na celeridade de negociação dos processos de vacina. A gente tem um problema gravíssimo da insistência em tratamento com medicações que não funcionam. A azitromicina não funciona, cloroquina não tem evidência de que funciona, zinco, vitaminas não tem nenhuma evidência de que funciona, ivermectina não tem evidência de que funciona, está em estudo, eu acho que é razoável que se estude, e a gente está investindo nisso. Tem vários problemas. Primeiro é dinheiro desperdiçado. Segundo é esforço desperdiçado. Terceiro, dá uma falsa sensação de segurança. A pessoa demora para ver quando fica grávida. E quarto, algumas delas têm efeitos colaterais que podem ser razoavelmente importantes. Então, eu acho que o investimento na história de tratamento precoce, ou pior ainda, na versão preventiva, é temerária. Faz mal, expõe a população a um risco e gasta dinheiro e tempo e esforço que a gente não tem. Também vejo um problema em insistência em não reconhecer que máscara funciona, que distanciamento funciona, que higiene de mãos funciona. Vejo uma falta muito grande de testagem, vejo uma falta de investimento na ideia de que todo caso sintomático, seus contatos, tem que ficar isolado das outras pessoas por 10 a 14 dias para não transmitir para frente. Eu vejo que falta considerar a estratégia que a gente fala que é distanciamento, isolamento de caso, quarentena de contato, medidas de bloqueio e a estratégia chamada de isolamento de caso com tracking, com busca ativa e testagem de contatos. A gente não está fazendo, e é isso que funcionou na China, na Tailândia, no Vietnã, no Hong Kong, em Taiwan, na Coreia, na Nova Zelândia, na Austrália e até certo ponto mesmo na Noruega ou na Finlândia e até no nosso vizinho Uruguai, que não fez perfeito, mas fez muito melhor que o restante da América Latina. Então, não reconhecer que a doença está na comunidade, as estratégias são comunitárias, imagina a comunidade para controlar a doença, é um erro grave. Isso, junto com a falta de celeridade e reconhecimento de qualquer vacina que a gente possa ter, e com esse investimento fútil, para não dizer danoso, no tratamento precoce, não necessariamente do ministro, mas da entidade e governo federal, me preocupam muito. Resumindo, tá um desastre, né? O senhor não quis se manifestar politicamente, mas depois dessa lista aí, é um desastre. Resumindo, é isso. Essa é a opinião. Fala, Tonholi. Ô, doutor Márcio, só para lembrar que o problema não vem de hoje, obviamente, há alguns anos teve um debate para candidatos à prefeitura, um debate na Bandeirantes, na TV Bandeirantes, e o Eduardo Bolsonaro teve um piripaque, desmaiou ali, caiu no chão. Flávio. E a Jandira Fegali foi socorrê-lo. E o Bolsonaro, ela é médica, e o Bolsonaro não deixou ela encostar a mão nele, alegando que comunista não punha a mão no corpo de familiar dele. Bom, pegando hoje a entrevista que o Rodrigo Maia deu, pós ter ido conversar com o embaixador da China, praticamente foi pedir desculpas por tudo que o Bolsonaro falou acerca do governo chinês e da vacina. Lembrando que o primeiro a atirar nesse sentido já tinha sido o Weintraub, quando fez aquela postagem infeliz colocando Cebolinha falando chinês. A pergunta que eu te faço, doutor, o quanto as declarações políticas infelizes estão atrapalhando o Brasil a importar vacina? Bom, de novo, como eu falei, a parte
crítica não me cabe, mas parece que o impasse com a China inclui uma dinâmica de relações exteriores que talvez não esteja sendo feita da forma mais célere e mais eficaz ou mais efetiva possível. Isso preocupa porque o que eu acho é que políticas de saúde pública são políticas, mas não deveriam ser partidárias. Políticas de saúde pública são estratégias de saúde pública, de saúde populacional, com visão de benefício da comunidade. E não importa para que partido a comunidade ou cada membro da comunidade, com qual partido cada membro ou a comunidade se alinha, nem nacionalmente, nem internacionalmente. Se a vacina é eficaz, se uma medicação é eficaz ou se um exame é eficaz, não me importa se ele vem dos Estados Unidos, da China, da Europa, da Alemanha, de onde quer que seja. Me importa se ele tem evidência séria de que funciona. Se não tem, não quero, não importa de onde vem. Não importa se é amigo ou inimigo. A questão é técnica e não partidária e não de visão de mundo com relação à política. Eu acho que toda vez que é colocado nessa seara é um problema. No caso específico que você citou é um problema, mas seria um problema se fosse uma dificuldade de um partido de esquerda negociar com os Estados Unidos ou negociar com algum membro da Europa, ou mesmo independente da visão partidária, ter alguma dificuldade de negociar com a Índia ou com a Rússia ou com quem quer que seja, que tem um produto que pode nos ajudar. E vale lembrar que o Brasil hoje, de todas as medicações que a gente tem, o que importa, vem grande parte da China, praticamente 1/3 ou mais vem da China, e praticamente 1/3 ou mais vem da Índia. Então, se a gente não tiver boas relações com a Índia e com a China, não é só esta vacina que a gente vai ter dificuldade de ter em volume suficiente na área farmacológica. Os grandes produtores de medicamentos são esses países, sem nem falar em insumos como luva, máscara, equipamentos de proteção em geral. Eles faltou no mundo inteiro porque a China estava consumindo tudo. A maior parte dos países não tem produção suficiente desse tipo de coisa. Então é muito complicado, não só para o Brasil, mas para muitas outras pessoas. A gente não pensou em manter uma indústria nacional desse tipo de produto e a gente está numa situação delicada se a gente não souber negociar, principalmente com a Índia e com a China, mas inclusive com os Estados Unidos e a Europa, que tem uma grande parte de tecnologia de ponta, como é o caso das vacinas. A Pfizer é uma tecnologia em grande parte alemã, a Moderna é uma tecnologia americana, a Johnson & Johnson é uma tecnologia europeia. A gente está negociando com Rússia, Índia, China, Europa, Estados Unidos o tempo inteiro. Ou a gente aprende a negociar, não é ser amigo nem inimigo, é saber pôr o seu lado na mesa, aceitar o lado do outro, achar um meio termo e conseguir o que a gente precisa. Dr. Márcio Bittencourt, as pessoas estão pedindo aqui o seu Twitter. Você pode falar o seu Twitter? Depois a gente... @, mbittencourt, MBITT NCOURT, MD no final, que é a abreviação de médico em inglês, que é Medical Doctor. Então, Bittencourt, com T mudo no final, MD no final. O no meio são 2 T's, é BITT. Eu usava mais em inglês para discutir ciência com o pessoal de fora, então ficou com essa abreviação de Medical Doctor no final. @MBittencourt, MD, para quem quiser. Sobre o caos em Manaus, Dr. Bittencourt, como é que um hospital chega ao ponto de ficar sem oxigênio? Era possível ter evitado essa tragédia? Como é que é a sua análise do que aconteceu lá, do que está acontecendo lá? Porque a tragédia não acabou ainda. Eu acho que é um problema complexo. Dizer se isso era evitável ou não, eu não sei dizer, mas que a gente deveria ter tido a capacidade de antever o problema dias antes e tentar se mobilizar para pelo menos minimizar o problema, deveria. Eles estão usando quase 8 vezes, pelo que eu entendi, mais oxigênio do que o habitual. E estão usando 3 vezes o que a fábrica local consegue produzir. Oxigênio é difícil de transportar. É inflamável, explode. Não é um transporte simples, o cilindro é pesado, a quantidade que eles demandam é muito alta, não tem estrada fácil para Manaus, a gente não tem um acesso simples, então acho que é uma dinâmica complexa. Mas a gente tinha que ter reconhecido o problema antes e procurado soluções. As soluções podem ser otimizar o uso, tentar ver se tem vazamento, se tem perda, se consegue reduzir o uso de alguns pacientes, transferir paciente mais grave para fora, ou paciente médio grave, que é mais fácil transferir, para usar oxigênio em outra cidade, em outro local, aumentar a oferta de oxigênio lá e tentar minimizar todas essas etapas. Não foi só em Manaus, Coari teve problemas, cidades no Pará tiveram problemas, outras cidades no Amazonas tiveram problema. Então não sei se era completamente evitável, mas daria para minimizar
mas teria que ter sido visto com muita antecedência, porque não acaba de uma hora para outra. Não é que explodiu ou vazou tudo, ou não parou a produção local. Foi aumentando o consumo e as pessoas ou não perceberam, ou não notificaram, ou quem foi notificado não tomou as ações devidas para tentar otimizar isso aí. Então é um problema grave, não parece ser um problema médico. Acho que a parte médica daria para diminuir um pouco o uso, ajustar o uso, talvez, mas me parece um problema muito mais de logística, de planejamento de uso e de readequação dos pacientes no sistema de saúde nacional. Então, eu acho que é um problema grave, preocupa, pode acontecer em outras regiões isoladas. Não acho que é provável nas regiões como Sudeste e Sul, onde a gente consegue mobilizar oxigênio para lá e para cá com mais facilidade, a não ser que todo o sistema colapsasse junto. Dá para levar daqui para Campinas, dá para trazer de Curitiba, dá para fazer uma dinâmica maior, onde tem estrada e tem transporte mais intenso. Mas é um problema grave, pode persistir, não vai se resolver com a fábrica local, porque eles têm limitação de produção. Tem que ver como escoar paciente, como utilizar melhor e como levar oxigênio de forma frequente por outras vias lá. Me parece um problema complicado que pode ter consequências ainda. A grande verdade.